Bom, olá a todas e todos que nos assistem. Eu não podia estar mais contente, mais grata de estar aqui, de ter a oportunidade de compartilhar um pouco dessa obra, né, que saiu pela revista Ensino Superior. Então, obrigada mesmo. A alegria de um pesquisador é poder falar com uma audiência tão qualificada. Então, eu estou radiante aqui hoje, agradecida pela oportunidade. Eu preparei aqui uma apresentação com muito carinho, pensando, enfim, o livro tem temas bem amplos, né? Porque para falar sobre fim da universidade é algo que é muito polidimensional, então eu tive que escolher um recorte. E o recorte que eu acho que alinharia também com os presentes aqui hoje é falar um pouco mais profundamente do eixo tecnologia, né, que está no livro também bastante proeminente, e como que ele se relaciona aqui na agenda Brasil, né? Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Conseguem enxergar? Sim. Perfeito. Então, eu deixei aqui o link, né, então, do livro que a gente está falando, para quem quiser olhar. Então, depois eu posso passar a apresentação também, porque tem muitas informações. Bom, eu queria começar dizendo que, olha, as narrativas com relação à tecnologia nos deixam num lugar de angústia muito grande. Eu que sou professora de Direito e Tecnologia, da área de Direito Digital, eu estou sempre me sentindo correndo atrás, né, de tantas transformações. Então, a gente vê relatórios, e eu vou apresentar muitos relatórios, como que saiu ano passado da Goldman Sachs, falando que essa nova onda de inteligência artificial vai afetar 300 mil empregos. E para falar da minha profissão, que é a profissão jurídica, a gente vê que 44% da profissão jurídica ela vai ser automatizada por essa nova onda de IA, né? Então, esse relatório saiu no finalzinho do ano passado. E aí a gente tem falas das quais eu não necessariamente concordo, como a do Harari, que fala que, olha, até 2050 vai surgir uma nova classe de pessoa, a classe dos inúteis, que não serão nem empregáveis. São falas muito fortes, né? Que deixam as pessoas extremamente angustiadas nos dias de hoje. E também não está fácil para nós, enquanto instituição de ensino, diante desse cenário, e nem para as próprias empresas. Então, a gente tem exemplo do BART, quando foi lançado, que o BART agora é o Gemini, né? Ele deu uma resposta errada, de tão correria que está essa guerra, né, pela apropriação da IA generativa e pela apropriação de mercado, que ele deu uma resposta errada. E a gente teve falas também, não, mundo para, né, o Harari e amigos, mundo para, que nós não estamos preparados para tanta inovação. E isso deixa, então, também as angústias institucionais. E aí eu quis trazer esse relatório que eu vi bastante recente, saiu no mês passado também, um relatório da Thomson Reuters que fala das profissões em gerais, né? E eu achei interessante ver como que as pessoas estão se sentindo com relação a esse uso da ferramenta de inteligência artificial generativa, porque agora o ChatGPT, né, é um exemplo, mas a gente tem várias outras ferramentas, e as pessoas estão ainda se sentindo hesitante, mas também tem o sentimento de esperança, só que elas não estão plenamente contentes. Por quê? Porque a gente tem ouvido falar muito sobre desinformação, sobre alucinação, como é o termo que usam, essa questão da perda do emprego, mas também existe uma dimensão muito contente, que é o aumento da eficiência, das tarefas rotineiras e dessa apropriação da inteligência artificial. E aí, como a gente está num fórum de educadores, eu quis trazer também uma outra pesquisa que saiu também, né, as coisas são muito rápidas, né, é muito recente essa pesquisa, acho que saiu 2 semanas atrás, que tiveram entrevistas de 2.400 reitores de universidades norte-americanas sobre essa questão da IA generativa. Então, é interessante notar, eu destaquei alguns dados que eu acho importante para a gente debater aqui hoje, e também debato isso no meu livro, que é sobre essas novas políticas que surgem. Como será que a gente tem que ter uma ética agora em pesquisa na universidade? Como que a gente usa a IA generativa dentro da sala de aula, já que está na palma das nossas mãos?
Então, 20% dos reitores hoje estabeleceram já uma política para esses usos, mas a maioria das universidades norte-americanas ainda não, e nem as brasileiras, certamente. Mas o que eu achei muito interessante desse resultado é que quase 100% dos funcionários que trabalham nas instituições de ensino requereram treinamento com relação à inteligência artificial generativa, porque estão se sentindo inseguros, mas também como um campo de oportunidade para melhorar o seu dia a dia. E com isso, eu achei interessante mostrar que, com relação aos currículos, ainda também não teve uma mudança para atender a esse mercado, né? Que habilidades, que competências a gente precisa ensinar propriamente dito. Mas existe uma porcentagem bastante grande, 73%, dos reitores falando que as suas universidades estão pensando em como melhorar esse currículo diante desse novo paradigma da inteligência artificial. E aqui eu quis trazer, só como a título de exemplo, quais são os maiores usos que essas universidades estão fazendo. E eu só vou destacar um, que é ter esse assistente virtual, por exemplo, um chatbot que auxilia o professor 24 horas por dia dando respostas aos alunos. Mas tem vários outros exemplos, mas esse é o mais comum. A questão é que a gente está diante de desafios, e essa é uma pesquisa que a gente está fazendo agora na Fundação Getúlio Vargas. A gente leu muitos textos sobre inteligência artificial, e a maioria dos textos, a maior preocupação com relação à área na parte de educação é a integridade acadêmica. Como que a gente vai lidar aí com essas novas ferramentas, com a produção de conhecimento e com direitos autorais aí como uma nova forma de trabalhar. E como a gente está falando sobre tendências nesse webinar, eu queria compartilhar um achado que a gente fez há alguns anos atrás, que também está no livro, de 9 tendências que permeiam o futuro da educação. Como eu falei, a minha chave aqui hoje é muito mais falar sobre a tendência do impacto da tecnologia, mas a gente tem 9 outras tendências que a gente quis chamar como tendências propositivas. Então, personalização e flexibilidade do ensino, bem-estar e inclusão, saúde mental, lifelong learning. Eu não vou me adentrar todas elas, né, até porque eu quero muito ouvir as reflexões dos colegas, mas eu vou falar um pouquinho mais com relação a 3 delas, de novo, do papel da tecnologia. Então, olhar a tecnologia, né, enquanto essas transformações todas que a gente tem sociais, mas também como uma nova agenda, uma agenda que traz desafios, por exemplo, novos direitos, no direito material, para a gente refletir e pensar como que a gente pode criar cidadãos digitais, que é o termo, né, digital citizenship, como que a gente pode trazer esses alunos e alunas a uma criticidade para identificar desde fake news, desde usos que não são éticos com relação à tecnologia e assim por diante. Já que, como eu falei, é um fenômeno, né? Esses dados mostram que em 5 dias o GPT ele alcançou 1 milhão de seguidores, enquanto outras ferramentas demoraram 2 anos e meio, 3. Então, é um fenômeno realmente muito importante da gente olhar. E aí eu trouxe só esse gráfico aqui, que trabalha com as inteligências artificiais generativas no mundo. E é só uma provocação para a gente pensar aqui, enquanto sul global, porque a gente está olhando, a gente é consumidor de tecnologia, e a maioria das ferramentas tecnológicas, elas são produzidas nos Estados Unidos. Então, o que significa a nossa apropriação? Que tipo de cuidado a gente precisa ter e que tipo de política, que tipo de decisão institucional a gente quer ter com relação a esses usos e ferramentas, né? Então, trocando em miúdos, a gente tem muitas possibilidades do uso de inteligência artificial no nosso dia a dia, seja para gestão, seja para atividades de ensino, para pesquisa e publicação, para extensão, enfim, muitas possibilidades no universo da universidade. E aí eu queria trazer alguns exemplos de como as instituições estão usando para formar professores. Então, muitas vezes pensando em programas de formação docente, em diretrizes e princípios éticos,
que a universidade tem que dar para além dos professores, do seu uso do dia a dia. Aqui eu trouxe um exemplo da Fundação Getúlio Vargas mesmo, porque a atividade docente é uma atividade bastante solitária, a gente discute muito paper e às vezes pouco sala de aula, então é muito importante que os nossos professores e professoras tenham esse nível de conhecimento das tecnologias e possam trocar as suas experiências na sala de aula. Acho que só um ponto importante que a gente está discutindo é como que se faz essa política que seja da organização e não simplesmente de um único programa de um professor. E para isso a gente tem estudado muito essas ferramentas, feito pesquisa na universidade, principalmente pensando nesses desafios éticos que o uso dessas ferramentas nos trazem no dia a dia. E aí alguns exemplos de universidades também, por exemplo, em Stanford, a gente tem alguns cursos para professores que falam, que eu queria destacar, que falam, olha, pensa nas implicações do seu curso, crie uma política de uso dessas ferramentas, né? Pense como você vai integrar essas ferramentas de tecnologia nos seus exercícios com os alunos. Então, já dá aqui algumas ideias para que a gente possa pensar. E aí, provocações. Professores, como vocês estão se sentindo diante dessa ferramenta? Estão apropriados? Não tão apropriados? Outro exemplo do MIT, que achei interessante trazer, olha, defina quais são os usos aceitáveis dos seus alunos. Revise, repense as suas atividades de novo, né? Pensa na privacidade, acesso. Como será que é o acesso? Principalmente pensando em Brasil, né? Quando a gente vai usar essas ferramentas. E aí, Princeton, a mesma coisa, seja explícito com relação às suas políticas de uso, e Singapura criou uma comunidade aí de professores e práticas para serem trocados. E aí eu queria dizer o quão real é esse uso de ferramenta. Esse é um estudo que eu li algumas semanas atrás, que mostra que desde dezembro de 2022 teve um crescimento, olha, explosivo do uso de ferramentas de inteligência artificial na área médica. Então, esse é um exemplo de textos que usam, o GPT gosta muito da palavra delve, em inglês, e aqui é o uso da palavra delve em papers da área médica. Então, esse pesquisador está falando, será que tem uma correlação muito séria com relação à forma de produção desses textos agora que a gente precisa olhar? E aí, pensando, então, nessas implicações éticas, quais são os princípios que a gente tem? Tanto os princípios que vão ser da instituição, quanto os princípios que vão vir da regulação, transparência, ações humanas, bem-estar, né, com relação à tecnologia, enfim, coisas que a gente vai ter que pensar no nosso dia a dia e pensar seriamente, por duas razões. Primeiro, porque a gente já tem uma regulação aprovada, que é a regulação do AI Act na União Europeia, e possivelmente, dentro desta semana ou na próxima semana, nós teremos aprovado o PL aqui no Brasil, né? Está em tramitação, e a gente vai ter sim uma regulação de inteligência artificial, da qual coloca usos na área de educação como sendo de alto risco. Então, as instituições de ensino vão precisar pensar com relação a isso. E pensar o quê? Qual estrutura de governança elas vão ter para lidar com isso, né? Então, aqui é só exemplo de estruturas de governança, né? Não vou entrar em detalhes, mas será que vai ter um comitê de ética em pesquisa vinculado ao reitor? Será que é o pessoal da TI que vai aprovar ou não? Será que vai ter uma pessoa responsável por essa avaliação, um comitê? Enfim, são muitas estratégias possíveis e não tem uma receita, né, única, mas é importante que a gente pense aí daqui para frente como que a gente vai lidar com tudo isso. E aí, alguns exemplos, né, aqui é um comitê de ética, que vai definir responsabilidades, definir princípios éticos e cria um comitê olhando também para quais usos uma instituição de ensino faz. Será que a instituição usa também para contratar professores, contratar pessoas? Não é a finalidade máxima dela, mas é um uso muito possível e legítimo nos dias de hoje. E aí eu queria trazer, né, uma tendência que eu acho muito importante, aliada à tecnologia, é a gente sempre pensar no humano, por óbvio, né? Como que a gente
potencializa e radicaliza os nossos alunos e alunas na centralidade dessa aprendizagem, como vão ser essas novas formas de ensinar, que o professor ele é um facilitador do espaço, aliado à tecnologia e desenhos de experiências, e também pensando como é importante a gente olhar para esse conceito de lifelong learning, que a gente vai estar sempre nos bancos das universidades. Um exemplo é Singapura, que com 60 anos a pessoa recebe 60% de desconto, 50 anos, 50% de desconto, pensando que as gerações elas vão se reencontrar aí no espaço universitário para sempre continuar aprendendo aí com tanta inovação. E aí pensar de novo, que a gente nunca teve tanta questão, né, de saúde mental como nos dias de hoje, e o quanto a gente requer pensar também como que a gente faz a universidade um espaço diverso de inclusão e garanta aí, tanto dentro da sala de aula, como também fora da sala de aula, esses espaços de práticas pedagógicas inclusivas e de garantia desse bem-estar e da diversidade também. Com isso, eu deixo aqui também meus contatos, quem quiser a apresentação fica super à vontade para pedir, e mais importante do que tudo, eu espero que todos venham aí no Meeting Bahia, porque é um evento incrível e eu estou muito honrada de poder fazer minimamente parte desse momento. Muito obrigada de novo pelo convite e agradeço demais pela atenção.